Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse domingo. E muito feliz também porque nós vamos avançar um pouco mais na nossa série sobre amor. Sobre amor. Quero orar com você agora para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor fale no nosso coração nessa noite. Ô Senhor Jesus, a Tua palavra diz que se nós estivermos no Senhor e as Tuas palavras estiverem em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Que promessa poderosa, Senhor. Ó Deus, e que as Tuas palavras estejam em nós, que as Tuas palavras sejam alimento para a nossa vida nesse domingo, que ela seja o maná do Senhor, que ela também seja o bisturi do Senhor, a espada do Espírito para nos operar. Ó, que a Tua palavra seja vida em nós, como o Senhor disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Senhor, que a Tua palavra viva mude o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos avançar o poder do amor, a parte 2. Abra sua Bíblia comigo a partir de Mateus 5, versículo 44 em diante. Mateus 5, 44 em diante. Diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O poder do amor, a parte 2. Nós vimos na semana passada, começamos essa série, o poder do amor. Eu mesmo fiquei tão impactado quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre esse assunto. O poder do amor. Nós vimos quão importante é o amor. Quão importante é o amor. O amor, nós vimos, é o dom supremo. O amor é o dom maior do que o dom da fé. Porque algumas semanas atrás nós falamos sobre a fé e nós vimos a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a moeda do reino do Espírito. Então, sem fé, nada feito. E nós vimos que o amor é maior do que a fé. 1 Coríntios 13, 13 diz que o amor é maior do que a fé. A Bíblia diz até que não adianta nada a gente ter uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas. Se não tiver amor, nada seremos. Sem amor, não vale nada essa fé. Mas também nós vimos que não só o amor é o dom supremo, é o dom sobre todos os dons do Espírito, mas nós vimos também que o dom é o canal da fé. Gálatas 6,5 diz que a fé opera pelo amor, ela atua pelo amor. O amor é o dom da fé. Então, se não tiver amor, vai nos faltar fé. Então, olha só a importância do amor. Que coisa tremenda. Mas também nós vimos o amor como evidência do novo nascimento. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Meu Deus, que coisa séria. Que coisa séria. Sabemos que passamos da morte para a vida. Isso é novo nascimento. Porque nós amamos os irmãos. Quem não ama ainda está na morte. Mas 1 João 2,9 diz assim: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então percebe como que o amor em nós
é uma evidência. Eu fui salvo, eu nasci de novo, eu saí da morte para a vida, eu saí das trevas para a luz. É uma evidência. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Estamos participando de uma igreja, nós conhecemos a Bíblia, mas a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. E depois também a gente viu que o amor não só é o dom supremo, não só que o amor é o canal que conduz à fé. Sem amor não tem fé. Não só o amor é a evidência de que nós nascemos de novo, de que nós fomos salvos, mas nós vimos também que o amor é o maior mandamento, e foi o próprio Jesus que disse isso, quando ele foi perguntado a respeito de qual o principal mandamento. Ele respondeu, Marcos 12:29, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ele continuou, ele disse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é o maior mandamento. É o maior mandamento. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 13:10 que o cumprimento da lei é o amor. É claro, porque quem ama não quebra os princípios da lei. Quem ama não mente para a pessoa. Quem ama não adultera contra o seu cônjuge. Quem ama não rouba o seu próximo. E assim por diante. O amor é o cumprimento da lei. Mas nós vimos também uma coisa muito importante, que a Bíblia define o padrão do amor. Não é qualquer amor, não é o que a gente pensa que é amor. A Bíblia define esse padrão de amor, do amor ágape, o amor de Deus. Quando está escrito em João 13:34, Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Percebeu o padrão? O padrão de amar o outro, o padrão do nosso amor, o padrão desse dom supremo, ok? O padrão desse maior mandamento é amar o próximo como Jesus nos amou. E a questão é, isso é possível? Isso é possível? Nós conseguimos amar uma pessoa como Jesus nos amou? Você acredita que isso é possível? Eu até falei no domingo passado que se isso não for possível, o amor não é o maior mandamento, seria a maior injustiça, porque Deus estaria sendo injusto conosco se Ele nos desse um mandamento, aliás, o maior mandamento que nós fôssemos incapazes de cumprir. Mas Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é amor, então é possível. E a boa notícia que nós demos na semana passada é que o amor, o ágape, já está em nós. Romanos 5:5 diz assim, que o amor de Deus é o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor completo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor já está em nós. Então, assim como nós recebemos fé, nós falamos sobre isso, Romanos 12:3, que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé, e Deus não dá nada por medida, Deus não dá nada em conta-gota, Ele sempre dá em abundância. Assim como Ele nos deu fé em abundância, mas nós precisamos ativar a nossa fé, e foi isso que a gente viu por todas essas semanas, também nós já temos o amor. O amor de Deus já foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Deus vivente. Esse amor já está em nós. Agora, assim como a fé, que é um dom, esse dom maior que está em nós precisa ser também ativado. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série. Nós precisamos cultivar esse amor para que ele cresça. Nós precisamos ativá-lo. Então nós falamos, eu quero te desafiar a assistir novamente, nós falamos sobre essas coisas que ativam o amor que já está em nós. Quando nós praticamos essas coisas, nós estamos ativando e o amor está sendo amadurecido em nós, e ele está crescendo em nós.
e nós estamos cada vez mais próximos de manifestar esse amor de Deus. Então veja bem, nós vimos que o amor não guarda ressentimento, baseado lá na carta 1 Coríntios 13, o texto do amor, o amor não se ressente do mal. Nós vimos que o amor não pratica o mal contra o próximo. Nós vimos que o amor não busca o seu próprio interesse. Nós vimos que ele não é injusto, ok? E também, por último, na semana passada nós vimos que o amor perdoa. E foi uma palavra poderosa que Deus nos deu a respeito do amor, a respeito do poder do amor. Mas eu quero avançar com vocês hoje, nesse domingo. Eu quero falar essa segunda parte da nossa série, o poder do amor. Eu quero falar o seguinte: o poder de amar os nossos inimigos. Eu quero que você repita isso. O poder de amar os nossos inimigos. Então, eu vou te mostrar algumas áreas da nossa vida que são ativadas, que se tornam cada vez mais poderosas quando nós praticamos esse amor ágape, esse amor de Deus que já está em nós, quando nós colocamos ele na prática, como nós falamos na semana passada. O amor não é um sentimento. A Bíblia trata o amor como um mandamento, aliás, o maior mandamento. A Bíblia o amor não é um sentimento, é um dom. Se é um dom, é um presente de Deus. Não sou eu que me esforço para ser amoroso, porque é um dom, eu já recebi. Então não é uma coisa que eu tento fazer. Eu já tenho, eu só preciso ativá-lo. Então quando eu pratico esse amor de Deus, eu ativo e ele amadurece na minha vida. Então vamos ver hoje, na prática, esse poder de amar os nossos inimigos. Eu quero reler com você o nosso texto, que a gente leu no começo, porque a gente vai trabalhar em cima desse texto, Mateus 5,44 em diante, diz assim: eu, porém, vos digo, Jesus, olha o que Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Meu Deus, orar por aqueles que perseguem você, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol, o sol é dele. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos trabalhar, então, nesse texto, para a gente ver essas coisas que se tornam mais poderosas na nossa vida quando a gente pratica esse amor, quando a gente ama o nosso inimigo. Então, a primeira coisa aqui, gente, a gente tem mais poder na nossa oração. Olha o que diz aqui, Marcos 5,44. Esse texto que nós acabamos de ler. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. O verbo é imperativo, ou seja, é ordem, não é sugestão de Deus, é mandamento. Amai os vossos inimigos. Orai também é imperativo, também não é um conselho bom de Jesus. Olha, orem pelas pessoas que estão perseguindo vocês. Amem aqueles que odeiam vocês, os inimigos de vocês. Não. É um mandamento, o verbo está no imperativo. Então, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Agora, olha uma coisa interessante que eu percebi aqui. Eu percebi o seguinte, que a primeira vez que Jesus fala sobre oração é aqui. Sabia disso? É a primeira vez que Jesus fala sobre oração, aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Esse Sermão da Montanha, ele vai falar também lá em Lucas, e é a primeira vez que ele vai falar também sobre oração. Ou seja, a primeira menção de Jesus sobre oração é a oração pelo inimigo. A oração por aquele que está perseguindo você.
Oração por aquele que é seu inimigo. É a primeira menção sobre oração. Que coisa mais interessante. Lá na frente, no próximo capítulo, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que abrange várias áreas da nossa vida. Mas a primeira vez que Jesus falou sobre oração, ele falou sobre essa oração. Por que será? Porque, irmãos, vamos ver comigo. Seja sincero, hoje à noite, com você mesmo. Essa palavra não é para você, essa palavra é para nós, para nós. Deus tem falado tanto no meu coração, tem me desafiado tanto. Olha, irmãos, que palavra poderosa é essa? Ela também tem me exortado com amor, essa palavra. Porque veja bem, por que Deus falou, a primeira vez que ele fala sobre oração, ele fala sobre orar pelo inimigo? Porque, irmão, quando nós conseguimos orar livremente por alguém, significa que nós perdoamos essa pessoa do íntimo. Eu não sei se você é como eu, mas, irmãos, é muito difícil para mim orar por alguém que está sendo meu inimigo, não é? Eu creio que você igual a mim, nós não temos inimigos, nós temos inimigos, não é? Por um tempo. Aqueles que, às vezes, a gente que pensa que eles são nossos inimigos, a gente fica com raiva deles, a gente fica magoado com eles, não é? A gente se entristece com eles. Mas quando você consegue orar para que essa pessoa seja abençoada, orar para que Deus abençoe os negócios dela, orar para que Deus proteja ela e a sua família, orar para que tudo que ela faça vá bem, quando você fica livre, quando você consegue orar isso livremente, sem nenhum constrangimento, sem nenhum incômodo, é porque provavelmente você perdoou do íntimo. Então por isso que Jesus quis começar falando sobre oração, sobre orando pelo inimigo, porque, irmãos, imagina, eu vou orar por outra coisa, Jesus vai me ensinar a orar, a oração do Pai Nosso, para eu pedir o pão de cada dia, para eu pedir proteção dos meus inimigos, não é? Proteção de Satanás, na verdade, ali, livra-me do mal, eu vou orar lá na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus inimigos. Então, não teria sentido se Jesus ensinasse a oração do Pai Nosso antes de ensinar, irmãos, oração pelo inimigo. Meu Deus do céu, que coisa mais tremenda. Olha aqui, 1 João 3,21 diz, amados, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Olha só o poder da oração. Eu estou te falando que quando você ama o inimigo, ou seja, e esse amor ao inimigo se manifesta primeiramente aqui através da oração por ele, olha só, aí você consegue orar pelo seu inimigo, você consegue abençoá-lo. Olha só, quando você faz isso, você entra confiante na presença de Deus. Você não entra se sentindo em pecado, porque você está odiando alguém ou guardando ressentimento contra alguém. Você já orou por ele, você se sente livre diante de Deus. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ou seja, que mandamento é esse? Como eu disse, amai o inimigo, orai por ele, não é sugestão, é mandamento. Então, quando eu guardo esse mandamento, eu lhe sou agradável, eu chego na presença dele com confiança, que tremendo. Olha, o que diz o versículo 46 aqui de Mateus 5, que nós acabamos de ler. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ele está dizendo, amem os inimigos de vocês, orem por eles. Porque se vocês amarem e orarem pelas pessoas que amam vocês, que recompensa tendes? Ou seja, irmãos, aqui está implícito que tem uma recompensa quando você ora pelo seu inimigo, isso é poderoso. Tem recompensa, há um prêmio para quem consegue amar o seu inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você, você consegue sim.
Você consegue sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está em você. O amor de Deus já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Você só precisa acessar esse amor e praticar esse amor orando pelo seu inimigo, orando por aquele que está te perseguindo, orando por aquele que está falando mal de você. Que coisa tremenda, irmãos. E como eu disse, é mandamento. E tem uma recompensa para quem obedece esse mandamento. Meu Deus do céu. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Agora olha o que diz 1 de Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, ou injúria, uma acusação falsa por injúria. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Meu Deus, o cara falou mal de você, o cara te injuriou. Meu Deus, e você fala bem dele. Jesus da glória, Jesus da glória. Pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Glória a Deus. Bênção por herança. Se você não paga mal por mal, se você não paga injúria por injúria, foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado, para que você receba bênção por herança. Tem uma recompensa para você. Tem uma recompensa para nós, quando nós praticamos esse princípio tão poderoso de amar o nosso inimigo, em primeiro lugar, orando por ele. Não é? A nossa oração se torna mais poderosa. Eu estou te dizendo que a sua oração maximiza o poder na sua oração. Meu Deus, oração poderosa. Oração poderosa. Oração poderosa na sua vida. Às vezes a gente está orando, irmãos, e as coisas não estão acontecendo, porque nós estamos quebrando uma lei de Deus, um princípio de Deus. Entende o que eu estou falando? Então isso é muito importante. Quem ora pelo inimigo é praticante da palavra. Olha o que diz Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a palavra, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ou seja, eu li ali, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ah, muito legal isso aqui, mas eu não pratico. Então, irmão, não adiantou nada, mas se eu leio aquilo ali e pratico, olha o que ele diz, é operoso praticante, e esse será bem-aventurado no que realizar. Meu Deus. Às vezes a gente não está entendendo, irmãos, por que a nossa oração não está surtindo efeito. Às vezes a gente não está entendendo por que a gente não está sendo bem-sucedido no que a gente está fazendo. Mas a Bíblia diz que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o mandamento do amor. Você consegue, porque o amor está dentro de você. Acessa isso. Olha só, irmãos. Olha o testemunho do Estevão, Atos 7,60. A Bíblia diz que ele orou assim pelos inimigos dele. Meu irmão, os caras estavam apedrejando Estevão. Estevão estava ali pregando o evangelho, pregando Cristo para eles. E eles ficaram com tanta raiva. A Bíblia diz que eles rilhavam os dentes de tanto ódio do Estevão, uma coisa demoníaca, uma coisa satânica mesmo. Então eles pegaram em pedras e o apóstolo Paulo, não é? O Saulo de Tarso estava lá e concordando com aqueles homens. Então eles apedrejaram Estevão e no momento que ele caiu ajoelhado ali pelas pedradas, a Bíblia diz que ele, Atos 7,60, ele clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado. E aí, com estas palavras, ele adormeceu, ele morreu. Veja bem, irmãos, ele está orando pelos inimigos dele. Ele está orando pelos perseguidores dele. Agora, olha o que vai acontecer com Estevão, irmão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Percebeu? Ele fitou os olhos no céu aberto para quem ora pelo inimigo, para quem ora pelos seus perseguidores, para quem ora por aqueles que falam mal de você.
Meu Deus! Ele viu o céu aberto e ele viu a glória de Deus, ou seja, ele viu Deus sentado no seu trono. Ele viu Jesus à sua direita e ele estava cheio do Espírito Santo. É uma das visões mais tremendas da Trindade na Bíblia. Espírito Santo dentro dele, o céu aberto, Deus Pai no trono, Jesus à sua direita. Quem viu isso? Foi o homem que estava orando pelos seus inimigos. Irmãos, ninguém teve uma oração mais poderosa do que a de Jesus. Ninguém teve uma oração mais eficiente do que a oração de Jesus. Os discípulos nunca pediram para Jesus, ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a cantar, ensina-nos a fazer milagres. Mas eles pediram, ensina-nos a orar, Lucas 11. Ensina-nos a orar, por quê? Porque eles viram o poder da oração de Jesus. Mas, irmãos, ninguém orou mais pelos seus inimigos e pelos seus perseguidores do que Jesus. Por isso que essa oração dele era poderosa. Então, a primeira coisa aqui, gente, o poder de amar os nossos inimigos. A primeira coisa que vai acontecer, poder na sua oração. Poder na sua oração. Claro que o contrário também é verdadeiro. Mas se nós não praticamos essa ordem de Deus, se nós quebramos esse princípio, se nós estamos acumulando os inimigos e torcendo pelo mal deles e falando mal deles, ok? Nós estamos enfraquecendo a nossa oração a cada dia. Segundo lugar, irmãos, que acontece na vida de quem ama os seus inimigos, nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Olha o que diz aqui Mateus 5,45 do nosso texto. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Meu Deus do céu. Então, quando nós amamos os nossos inimigos, irmãos, é interessante que o Lucas, ele esclarece esse amor, né? Lucas 6,27, ele fala assim, olha, digo-vos, porém, a vós outros. Foi isso que Jesus disse. Amai os vossos inimigos, fazei bem pelos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Meu Deus, meu Deus. Então, queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo filhos de Deus, porque Deus faz isso, não é? Ele dá o seu sol, Ele faz vir, olha só, irmãos, eu acho tremendo isso, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, e essa palavra filho tem muitas implicações. Um filho é um herdeiro. Meu Deus, um filho é muito amado pelo seu pai. Um filho tem autoridade, porque ele representa o pai. Então a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus quando nós fazemos igual a ele, quando nós amamos os nossos inimigos. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. E quando nós manifestamos esse amor ágape que já está em nós pelos nossos inimigos, nós nos tornamos como nosso Pai. Meu Deus do céu. Deus ama seus inimigos e nós devemos fazer o mesmo a fim de sermos semelhantes ao nosso Pai Celeste. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele prova. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, esse amor ao inimigo serviu para nós. Porque Deus nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Quando nós estávamos ali, olha, desprezando a Deus. Quando nós estávamos ali blasfemando de Deus. Nós nem conhecíamos a Deus e nem queríamos conhecê-lo. Quando nós estávamos ali mergulhados nos nossos pecados e delitos, Ele nos amou. Meu Deus, Ele nos amou. Agora, é interessante isso porque o Lucas, como eu disse, o Lucas diz, amai os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Não só amar, não é? Não só orar
pelo inimigo, mas fazer, aí é mais difícil talvez, não é? Eu não sei o que é mais difícil, se orar por alguém que me feriu, que me magoou, que foi injusto comigo, que me prejudicou, ou se eu dar alguma coisa para essa pessoa. Eu abri uma porta para ele. De repente essa pessoa me prejudicou no trabalho e de repente eu até, sei lá, perdi o trabalho ou eu fui prejudicado ali no meu trabalho. Irmãos, essa pessoa se tornou um inimigo, o inimigo. Agora, a Bíblia manda eu amá-lo. A Bíblia manda eu orar por ele. Agora, a Bíblia manda eu fazer algo para abençoá-lo. Meu Deus. A mesma pergunta que eu tenho feito nessas pregações. Isso é possível? Isso é possível? Irmão, de novo, se não fosse possível, isso seria a maior injustiça da Bíblia. É possível, o amor ágape está em nós. Irmãos, e Deus fez isso, porque lá em Efésios 1:3, olha o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, antes de nós o conhecermos, antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, antes de nós sermos amigos dele, quando nós ainda éramos inimigo dele, ele nos abençoou. Ele nos abençoou. Então, irmãos, muito, muito forte isso. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:21, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, como que a gente vence o mal? Como que a gente vence o mal? Fazendo o bem. Então aqui é mais profundo talvez do que orar. Eu acho que orar é muito forte. Eu acho que quando a gente chega a orar por alguém mesmo, de verdade, é porque está resolvido no nosso coração. Mas eu acho que a gente abençoar aquela pessoa, a gente fazer algo para abençoá-la, meu Deus, meu Deus. E sabe, é essa a única maneira de vencer o mal. Ah, vamos vencer o mal, vamos vencer Satanás. Essa palavra aqui, mal, ela está aqui como, a tradução dela no grego é como se fosse Satanás. Então, como que eu venço Satanás? Ah, vamos mandar fogo nele. Satanás, vamos lá. Irmãos, sabe como é que a gente vence o mal? Fazendo o bem para a pessoa. Fazendo o bem para quem nos fez mal. Meu Deus do céu, é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. O exemplo disso é o José do Egito. Meu Deus, o José do Egito é alguém assim que eu amo demais. Alguém que eu admiro demais. Que homem de Deus esse José do Egito. Porque pensa bem comigo, ele era um garoto de 16 para 17 anos, quando os seus irmãos o capturaram numa cova e o venderam para o Egito. Mas o José ouviu toda a conversa deles lá em cima do poço sobre matá-lo. Um dizia, vamos matá-lo. O outro dizia, não, o sangue dele vai ser derramado sobre nós. Vamos ser culpados do sangue dele. Vamos vendê-lo. Imagina, irmãos, você está ouvindo isso do seu inimigo. Sabe, você está ouvindo um plano desse, terrível, contra você. Ele ouviu tudo que os irmãos falaram ali. Meu Deus. Então ele foi vendido. Aí ele chegou lá, irmãos, e foram 13 anos, não foram 13 dias, que ele comeu o pão que o diabo amassou. Ele passou algum tempo de tranquilidade na casa do Potifar. Acho que foi um tempo que ele ficou ali tranquilo. Mas logo uma outra pessoa levantou uma calúnia contra ele, vocês sabem, de novo, alguém mentiu a respeito dele. A mulher do Potifar mentiu a respeito do José. Meu Deus do céu, lá vai o José para a prisão, injustamente para a prisão. Mas que homem esse José, irmãos. Porque quando ele saiu da prisão e foi uma coisa tão divina. Olha como que Deus faz por um homem que tem esse coração. Olha o que Deus faz por um homem que tem esse coração de amar o inimigo. A Bíblia diz que quando o José, então, sai da prisão, ele sai para reinar. Ele se torna um homem riquíssimo, nós conhecemos a história. E agora, os irmãos dele
que o venderam, que foram injustos com ele, que falaram mal dele, que perseguiam ele. Você está vendo isso na prática? Eles perseguiram José, eles falaram mal do José, realmente eles foram inimigos do José. A Bíblia diz que eles odiavam o José. Tudo isso que Jesus falou, tudo isso que Jesus falou. Irmãos, e aí o José agora é um homem rico, um milionário, eu diria, milionário, o segundo homem mais rico do mundo, e os irmãos dele agora precisam dele. Irmão, o que ele vai fazer? Ele não vai só orar por esses caras. Ele não vai só dizer, vocês estão perdoados, vão embora. Vou orar por vocês. Não. A Bíblia diz que ele, primeiro, ele abraçou os irmãos, beijou os irmãos. Que mais que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou os carros do faraó, ele pediu os carros do faraó e fez uma viagem que durava meses e foi buscar toda a família dos seus pais, inclusive as esposas daqueles irmãos que o odiavam, que falaram mal dele, que venderam ele, que foram responsáveis por todo aquele sofrimento de 13 anos. Ele foi lá, buscou as esposas, os filhinhos desses irmãos, os sobrinhos dele, trouxe todo mundo para o Egito, e não somente isso. Sabe o quê? A Bíblia diz que o José providenciou a melhor terra do Egito para aqueles que fizeram o pior contra ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mais do que isso, a Bíblia diz que os irmãos do José se tornaram os ministros do faraó. Ele arrumou grandes empregos de liderança para os seus irmãos. Ele abençoou. Ele não só orou, ele fez algo bom para aquela pessoa. Meu Deus, esse é o amor ágape. Esse é o amor verdadeiro que já está em nós, que foi derramado por Deus em nós, através do Espírito Santo que nos foi dado. Ele já está em nós, só precisando de ativação. Então, na prática, irmãos, a primeira coisa aqui, isso, quando a gente pratica isso maximiza o poder da nossa oração. Vocês viram a oração do Estevão? Céus abertos, céus abertos, céus abertos, para quem ora assim. Céus abertos. A Bíblia diz, não é, que os céus são o lugar que Deus guarda as suas ricas bênçãos. Céus abertos significa bênçãos na sua vida, glória a Deus. A segunda coisa que acontece aqui, nos tornamos filhos. Ou seja, nós parecemos com o nosso Pai, que dá sol para todo mundo, que dá chuva para todo mundo, que nos amou quando nós éramos seus inimigos. Não só nos amou da boca para fora, mas Ele fez coisas, Ele nos abençoou. E o grande exemplo disso é o José do Egito. E para a gente terminar, queridos, que mais que acontece na vida de alguém que consegue ativar esse amor? Alguém que consegue praticar esse amor por aquela pessoa que não merece. Aquela pessoa que não merece, que é seu inimigo. A terceira coisa aqui, maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Potencializa a oração, potencializa o poder da oração, nos tornamos filhos de Deus. Meu Deus, as implicações de ser filho de Deus, meu Deus. E terceiro lugar, maturidade espiritual. Olha o que diz aí, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, essa palavra perfeito, teleios, no grego é maduro. Maduro. Isso aqui é aquela pessoa que é inteligente emocionalmente. Aquela pessoa estável. É aquela pessoa firme, madura, íntegra. Aqui não está escrito, olha, sede igual a Deus. Perfeitos igual a Deus, irmãos. Isso não teria nem pé nem cabeça. Mas a palavra teleios é maduro. É maduro. Então, é a mesma palavra ali em Gênesis 17:1, quando Deus falou assim para o Abraão.
Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, é a mesma palavra, seja maduro. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Ele não está dizendo seja perfeito no sentido de nunca peque, nunca erre, porque, irmãos, a gente vai ver a vida do Abraão. Você sabe, ele mentiu a respeito da Sara, ele cometeu vários erros, quando ele viu a seca lá em Israel, Deus tinha mandado ele para lá, mas ele viu a seca, ele foi para o Egito sem a permissão de Deus. Então ele não foi perfeito nesse sentido. Mas você vai ver um homem que foi amadurecendo. Pessoas que amam os seus inimigos são pessoas que vão amadurecendo. A gente vê isso entre Abraão e Ló, irmão, tanto que o Ló foi ingrato. O Abraão enriqueceu o Ló. E quando o Abraão fez a proposta para o Ló, olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, o Ló, irmãos, sem pestanejar, já escolheu as campinas do Jordão, já escolheu o melhor e já foi construindo as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Mas quando o Ló se meteu em apuros lá, olha só o Abraão, a maturidade do Abraão. Irmão, ele não só orou, porque nós sabemos que ele orou pelo seu sobrinho, ele orou, ele intercedeu pelo seu sobrinho, ou seja, ele orou pelo inimigo. Ele orou pelo cara que foi ingrato com ele. Ele orou pelo cara que ficou rico às custas dele e depois mandou ele embora. Ele orou por esse cara, mas não somente isso. A Bíblia diz que o Abraão, quando ele soube, irmãos, que o Ló tinha sido capturado lá em Sodoma, ele juntou 318 homens nascidos na casa dele e ele foi lá para livrar o seu sobrinho ingrato, não é? Ele foi lá para ajudar o sócio corrupto. Ele foi lá e livrou o Ló. Sabe, irmãos, e sabe quanto que ele trouxe para ele daquilo ali? Nada. Ele não trouxe nada. Ele arriscou a vida dele, arriscou a vida dos homens dele, e ele não trouxe nada para ele não trouxe nenhum lucro para ele disso. Um homem maduro. Sabe, irmãos, então quando acontecem essas coisas com a gente, e se levantam esses inimigos na nossa vida, porque o inimigo pode estar do nosso lado, o inimigo pode ser, né, da nossa família, e tomara que seja passageiro, porque ele não vai se tornar seu inimigo e permanecer seu inimigo se você agir da maneira correta. Se você agir da maneira correta, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você vai amadurecer espiritualmente. Toda essa situação vai te amadurecer espiritualmente. Olha só o que diz a primeira carta de João 4,12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso é maturidade. O amor vai amadurecendo. Agora veja bem, para que isso aconteça, para que esse crescimento espiritual ou essa maturidade, esse teleios, a gente se tornando perfeito, maduro. Sabe, irmãos, quando acontece? Quando nós amamos o nosso inimigo. Quem são esses inimigos? Quem são esses inimigos? Só para você rever. Digo-vos, porém, a vós outros, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Quem são os inimigos? Aqueles que odeiam vocês. Bendizei os que vos maldizem, aqueles que falam mal de você. Fala bem dele. Orai pelos que vos caluniam. Eles odeiam, eles falam mal, eles caluniam. Eles não se contentam em falar mal, eles caluniam. E quando nós amamos essas pessoas, quando nós oramos por elas, quando nós fazemos coisas por elas, meu Deus do céu, quando nós falamos bem delas, nós amadurecemos no processo. Nós amadurecemos no processo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu só quero terminar isso aqui dizendo o seguinte para você. Tem uma armadilha bem aqui. Quando alguém
se levanta contra nós. Quando se levanta o inimigo. Não é? Quando eu falo de inimigo, eu não estou falando de alguém estranho, que está com inveja de você e quer prejudicar você. Mas esse também entra aqui, tá, gente? Esse inimigo aí, estranho, que quer o seu mal, que tem inveja de você, que te persegue injustamente, ele se inclui aqui também. Mas estou falando de um inimigo próximo. Estou te falando de um inimigo que pode estar na igreja, de um inimigo que pode estar na família, de um inimigo que pode estar dentro da sua casa. Ok? E tomara que seja passageiro, como eu disse. Agora veja bem, qual é a armadilha? Qual é a armadilha de Satanás? Irmãos, é a maledicência. Escuta bem, Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, é posta ela mesmo em chama pelo inferno. Veja bem, a maledicência é obra de Satanás. Por quê? Irmão, qual que é a armadilha? Então a pessoa te odeia, a pessoa fala mal de você, a pessoa te persegue, ok? Olha só, aí, irmãos, qual que é a tendência natural? Qual é que é a tendência natural do ser humano? Falar mal daquela pessoa. Se ela falou mal, eu vou me justificar e eu falo mal dela. Só que, irmãos, bem aqui tem uma armadilha mortal. E Satanás sabe que a maledicência é algo muito, muito, muito sério. Muito sério. Irmãos, olha só, a maledicência compromete a nossa salvação. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, diz assim, olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são esses injustos? Olha a lista. Não vos enganeis, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Irmãos, é impressionante como que o maledicente é colocado junto aqui com o ladrão, com o efeminado, é colocado junto com o impuro, não entra no céu. Então, qual que é a armadilha de Satanás? Então, irmãos, essa palavra não é uma sugestão, entende o que eu estou falando? O pastor veio dar uma sugestão para a gente viver melhor, não é? Então, pessoal, vamos orar pelas pessoas, pelos nossos inimigos. E vnão falar bem de quem está falando mal da gente. Isso é muito legal, isso é um bom conselho cristão. Não, irmãos, não, eu não estou falando isso. Eu estou falando sobre algo sério, eu estou falando sobre um mandamento. Eu estou falando que quando a gente obedece isso maximiza o poder da nossa oração. A gente se torna filho de Deus, porque Deus faz isso. Ele faz isso. E a gente amadurece espiritualmente, muito tem se falado sobre inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, essa maturidade, essa firmeza, não é? Essa firmeza. Ora, se eu sei quem eu sou, eu não vou me importar com quem estão falando de mim. Agora veja bem, se eu cair nessa armadilha, eu posso comprometer coisas muito, muito sérias. Salmos 15, 1 e 3 diz assim, olha, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Mas o vizinho me injuriou. Mas Jesus, quando era injuriado, não revidava com injúria, mas ele se entregava completamente àquele que julga retamente. Então, irmãos, muito sério, percebeu a armadilha? Percebeu a armadilha que muitos estão caindo, reagindo ao inimigo ao invés de fazer o que a Bíblia manda? Orar por ele, falar bem dele, ok? E fazer o bem para ele, ok? Olha essa promessa tremenda. Só 2 promessas tremendas para a gente terminar. Irmão, quem consegue, quem pratica esse mandamento de orar pelo inimigo, de fazer o bem por ele, ok? De falar bem dele, de amá-lo. Olha só essas 2 promessas para a gente terminar. 1 de Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida
e ver dias felizes. Quem quer ser feliz? Uhul! Quem quer ser feliz? Refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Afaste a sua língua do mal. Maledicência é coisa do inferno, como a gente viu em Tiago. Maledicência compromete a nossa salvação. Maledicência, o maledicente não vai para o céu. Muito sério. E a segunda promessa aqui, Salmo 140, 11. A Bíblia diz assim, olha, não terá firmeza na terra, ou seja, prosperidade na terra, o homem de má língua, o mal o perseguirá, até que seja desterrado. Qual que é a promessa? Que se eu tiver uma boa língua, que se eu bem dizer, ou bem disser, se eu falar bem, eu vou ter prosperidade, firmeza na terra. Meu Deus do céu, que promessa linda, que promessa linda. Amém, queridos? Então, irmãos, quero orar por você agora. Nós vamos colocar em prática essa palavra agora. Agora. Tem alguém aí no seu coração que tem sido um inimigo seu? Alguém que você não consegue orar? Alguém que você não consegue falar bem dessa pessoa? Você tem falado mal. Alguém que você não consegue fazer nenhum bem para ela? Não consegue abençoá-la? Meu Deus do céu. Então, irmãos, vamos praticar isso. Está na Bíblia. Nós não vamos ser ouvintes negligentes, mas nós vamos ser um operoso, não é? Praticante. E a Bíblia diz que tudo que esse operoso praticante fizer vai ser bem sucedido. A Bíblia está mandando fazer. O amor não é um sentimento, é um mandamento. Também é um dom que já está em mim, que foi dado pelo Espírito Santo. Então eu vou praticar. Eu vou praticar. Eu vou agradar o Senhor. Não é? Eu vou agradar o Senhor. Eu vou receber essa herança, essa recompensa. Ah, se eu amar quem me ama, não tem recompensa. Mas se eu amar quem não me ama, quem me odeia, tem recompensa. Eu quero essa recompensa. Você quer essa recompensa? Você quer essa recompensa? Se você não pagar injúria por injúria, nós lemos, nem mal por mal, você vai receber bênção por herança. Bênção por herança. Bênção por herança. Vamos tomar essa posição aqui agora, em nome de Jesus? Vamos fazer essa decisão aqui agora, em nome de Jesus? Ah, talvez seja por isso que a nossa oração não estava funcionando. Ah, talvez seja por isso que parece que eu não cresço espiritualmente. Ah, talvez seja por isso que eu não me sinto filho de Deus. A Bíblia diz que o meu espírito, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, mas isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, por que será? Pode ser que eu não estou agindo igual ao meu pai. Vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração agora. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, por esse desafio. Eu creio que essa palavra é muito amorosa essa Tua palavra, Senhor. Porque quando o Senhor nos ensina esses princípios, o Senhor está preocupado com essas coisas conosco, nossa vida de oração eficiente, nossa filiação revelada no nosso espírito, nossa maturidade, nosso crescimento espiritual. O Senhor está preocupado com essas coisas, o Senhor está pensando nessas coisas. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar, Senhor, esses ex-inimigos na Tua presença. Porque eles foram nossos inimigos. Mas, Senhor, agora, com a revelação da Tua palavra, nós decidimos começar orando por eles. E nós vamos, Senhor, continuar falando bem deles. E por último, Senhor, nós vamos chegar ao ponto de abençoá-los. Vamos nos tornar filhos do Senhor, pacificadores, felizes, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo.
E nós não vamos fazer isso, Senhor, na força do nosso braço, porque é impossível. É impossível ao homem natural fazer isso. Mas nós vamos fazer isso, Senhor, na força do Teu Espírito que vive em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Em nome de Jesus.